A minha empreitada agora é gravar um vídeo para mostrar para você como a Suprema Corte brasileira vem perdendo poder. Pode ver, eu estou fazendo caminhada aqui, não tem nada anotado. Eu vou falar de cabeça. Você vê como são tantos fatos que até de cabeça dá para lembrar. A nossa Suprema Corte foi uma das referências na Lava Jato, na descoberta lá daqueles milhões que ao longo do governo do PT foi roubado. Prenderam uma porrada de gente. Um dos ministros da Suprema Corte, por coincidência, ok? Pura coincidência, Teori Zavascki, o avião dele caiu. E ele era um dos caras, se não me engano, o ministro da Suprema Corte mais envolvido com essa análise. E o avião dele, sem querer, caiu, ok? De repente, a nossa Suprema Corte começa a ganhar muito poder, não só do Brasil. A gente sabe, por exemplo, que aquele bosta daquele George Soros, ele financiou nessa última eleição americana, já tem mais tempo, eles estão colocando muito dinheiro dentro do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário, como poder final, em teoria apolítico, a sentença que ele dá é definitiva. Então, se você coloca juízes com um pensamento muito parecido com o seu, a tendência é que o seu lado ganhe muito poder. Isso eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando do mundo inteiro. Acabei de citar o George Soros, aquele monstro, aquele velho safado. Tá. E aí, começa a surgir dentro da Suprema Corte brasileira alguns destaques. Não, no judiciário não tem que ter destaque, mas começa a surgir. Por exemplo, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, o Flávio Dino, que era um político, ninguém discorda, não dá para negar isso, ele era um político, virou ministro da Suprema Corte. O Lula falou que ele era muito comunista. Tem um discurso do Lula falando que nós colocamos um amigo comunista na Suprema Corte. Então já está mostrando que ele tem lado, ele é um comunista. Ok. E eles foram ganhando poder. Foram ganhando poder. Começaram as palavras deles virarem lei. Em alguns momentos o Congresso Nacional decidia não pautar um tema. A Suprema Corte pautava pelo Congresso Nacional, que nem foi o caso do negócio lá da internet, do controle da internet, que eles chamam de... Como é que é o nome que eles dão? Sei lá, gestão da internet, né? Combate a fake news. Pois é. Então já começaram a entrar meio que no poder legislativo. Porque se o legislativo não toma uma decisão, já é uma decisão. Quando o legislativo diz, nós não vamos pautar sobre esse tema, isso já é uma decisão, nós não vamos pautar. A Suprema Corte foi lá e pautou. Não sei como. E começa o ministro da Suprema Corte a fazer entrevistas. Em nenhum lugar do mundo o ministro da Suprema Corte parece entrevista em televisão. Ministro de Suprema Corte só faz uma coisa. Fala por meio dos autos. Os americanos, os caras dos Estados Unidos, nem sabem qual é a voz do ministro da Suprema Corte. Porque ele só conhece pela leitura dos textos, das notas que o ministro solta. Agora todos nós conhecemos as vozes dos nossos ministros. Beleza. E aí começam as piadinhas. Quando começou a eleição do ano passado do Trump, piadinha. E aí o Trump ganha a eleição. No outro dia, e você de esquerda pode chorar aqui, revirar do avesso, mas no outro dia, Globo News, CNN começam a soltar notícias, falando que os ministros da Suprema Corte começaram a fazer piada. Ah, já que o Trump ganhou, quem será que vai ser o primeiro a perder o seu visto? KKK, piadinha. Tava com poder demais, né? Então eu posso zombar, mesmo que seja do país mais poderoso do mundo. E aí os vistos começaram a cair. E as piadinhas começaram a acabar. E aí agora começavam a falar, não faz diferença mesmo? Eu nem queria ir para os Estados Unidos. Já começou a mudar o discurso, correto? Correto. Só que aí continua. O Gilmar Mendes eu não estou falando, não é uma piada, ok? É simplesmente uma análise. Estou falando a verdade, é só uma análise. O Gilmar Mendes começa a fazer votações dentro da Suprema Corte e ele começa a chorar. De novo, estou falando abertamente, não é uma zombação, eu não estou fazendo trocadilho. É muito estranho. Por que eu estou falando isso? É muito estranho um juiz em uma causa chorar. Isso não dá uma sensação de envolvimento? Porque o choro mostra sentimento. E ele está fazendo a leitura
de uma análise de uma causa, uma sentença de uma causa, e ele começa a chorar. E não foi só uma vez, foi mais de uma. Entendeu minha crítica? Não tem nada a ver com choro. Deve assim, o juiz não tem que ser neutro. Por que na leitura de uma sentença ele começa a chorar? Isso não cabe pelo menos uma discussão? Então, a moral dele está muito mexida. Ele começa a pedir ao legislativo agora que faça uma lei para proteger eles da Magnitsky, que é a lei lá que está acabando, que foi criada, acho que foi no governo do Obama, para acabar com pessoas que não respeitam os direitos humanos. E ele está morrendo de medo de tomar a Magnitsky. O Alexandre de Moraes tomou. Você pode ver que no dia que ele tomou a Magnitsky, ele falou, eu vou deixar para lá. Só que logo depois a mulher do Alexandre de Moraes tomou. E conversa de corredor aí dizem que o coração financeiro da família Moraes é a esposa dele. Aí no outro dia você pode ver que ele não falou que é irrelevante. Ele ficou muito bravo, falando que aquilo era injusto. Mudança súbita, né, de comportamento. 2 semanas depois a gente descobre, também conversa de corredor. Estou dizendo que pode ser conversa de corredor. Que a empresa da mulher do Alexandre de Moraes perdeu 150 milhões de dólares em contratos. Não sei se é um contrato ou diversos contratos, mas daria ali 150 milhões de dólares. Você e eu, né, a juntar nossas fortunas aqui, acho que não dá 150 milhões de reais. Pois é. O Barroso, que há algum tempo gravou um vídeo muito forte. Nós derrotamos o bolsonarismo. Depois ele foi, agora há pouco tempo atrás, falando que essa frase dele não foi muito adequada. Ele mesmo reconheceu que estava errado. E aí começa o Barroso, você vê a expressão do Barroso, antes tão firme, agora mais... Aí no dia que o Alexandre de Moraes sofreu a Magnitsky, ele foi, porque ele era o presidente da Suprema Corte, soltar uma nota, mas ele não defendeu o Alexandre de Moraes. Ele falou em nome do STF, não citou o Alexandre de Moraes. Agora, na semana passada, a gente fica sabendo que ele vai pedir demissão do cargo. Um dos homens mais poderosos desse país, que é o Barroso, vai pedir demissão do cargo que lhe dá um dos maiores poderes, se não for o maior poder do Brasil hoje. Por quê? Por que alguém abriria mão de tanto poder? Eu fiz um resumo aqui muito breve, tem aqui 7 minutos de vídeo. Isso de cabeça, tá vendo, olha. Estou fazendo uma caminhada. Você imagina se você parar para fazer uma análise. E hoje, acabei de gravar um vídeo sobre isso. Ontem, na verdade, perdão. O governo americano solta uma nota oficial dizendo que o documento que o Alexandre de Moraes usou para prender o Felipe Martins é falso. Palavras do governo americano. E que o governo americano afirmou que vai correr atrás para descobrir quem falsificou. E eles vão descobrir quem foi dentro do governo que falsificou. E na hora que descobrirem, vão tentar descobrir dele quem foi o mandante do crime. E pelo histórico americano, o mandante de fraudar um documento de defesa nacional, porque está falando de defesa da fronteira, tem histórico aí de prisão perpétua. E para terminar, ontem, na parte da manhã, o Alexandre de Moraes tirou o advogado Felipe Martins. Como um juiz tira o advogado de alguém? Você está sendo processado por uma pessoa, o juiz da causa fala o seguinte, quem vai te defender? Aí você fala, é a Maria. Não, eu não quero que Maria te defenda, perdão. Pô, mas o seu juiz, como assim? Não, ele é seu advogado, não é? Eu não quero que ele te defenda. Não existe isso. E um tanto de gente foi pra internet defender o Alexandre de Moraes, falando que ele tinha poder, que ele tinha esse poder. O que aconteceu ontem de tarde? Ele voltou atrás e fez você que defendeu ele de otário, porque ele reconheceu que estava errado e você ficou o dia inteiro defendendo ele. Tá vendo? Eu não posso negar que o STF tem poder, mas eu tenho certeza que nem de longe é mais aquele poder que eles tinham antes. Lembrando que o ano que vem tem eleição presidencial. Savi